pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou responsável pela gestão aqui do empreendimento do Centro Profissional Ribeirão Shopping e hoje nós vamos para mais um episódio do CPCast. Então, se você não se inscreveu, vai lá no YouTube, faça a sua inscrição. Tem muitas novidades, tem cada assunto relacionado aos nossos empresários daqui do Centro Profissional, então se inscrevam e comente, compartilhe. E hoje nós temos a doutora Janaína Mello. Obrigada, doutora, pela sua possibilidade de estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade de horário. Seja bem-vinda. Obrigada, Márcia, por esse convite. Obrigada a todos aí, os seguidores do CPCast. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do que eu amo, que é alergia e imunologia, né? Olha só, e esse assunto é bem polêmico, né, doutora? Porque com a pandemia tudo se intensificou, mas antes de tudo eu quero saber, nós queremos saber aqui, como tudo isso começou, doutora? Eu vou contar um pouquinho para vocês, então, quem que é a doutora Janaína Mello, um pouquinho da minha história. Eu moro aqui em Ribeirão Preto já há 18 anos, sou natural de São Paulo, e quando eu era pequena, Márcia, eu queria muito ser médica, mas eu era de uma família muito pobre, minha mãe costureira, meu pai metalúrgico, onde quando eu falei para minha mãe com 6 anos que eu queria ser médica, minha mãe falou assim, impossível, filha, é uma profissão para pessoas que têm dinheiro, provavelmente você não vai poder ser. Você não pode escolher uma outra coisa. Naquela época, a gente escolhia só para fazer professora, né? Fazer alguns cursos técnicos. Ela falou assim: ninguém na minha família tinha sido formado ou tinha estudado, mas Deus tinha colocado um desejo no meu coração muito grande de trabalhar, de ajudar outras pessoas e de construir isso. Eu não desisti desse sonho. Então, aquela frase, naquele momento com minha mãe, eu falei assim: não, mamãe, eu vou ser médica. E naquele dia eu escrevi numa folha de sulfite no meu quarto, e que eu falei assim: um dia eu serei a melhor médica do mundo. E toda vez que a dificuldade na vida me atrapalhava, eu olhava para aquela folha e ela era como um mantra, um encarte para mim de força e poder para que eu pudesse seguir em frente, né? Ali eu fui estudando, fui me destacando, tentei a faculdade. Naquela época, meu pai já tinha empresas de metalurgia, minha mãe já estava com uma oficina de costura boa. Consegui passar numa faculdade em Santos, na Lusíada. Quando eu entrei, me classifiquei como uma das melhores alunas. No primeiro ano, eu já tive um destaque, ganhei primeiro aluno de mentorias de farmácia, de anatomia. E ali os professores gostavam muito de mim, porque eu era muito dedicada. Foi naquele ano que a Era Collor aconteceu. Não sei se muitos vão se lembrar, mas Hum, muitas empresas faliram. E, sim, infelizmente, a empresa do meu pai também faliu, as meu duas Deus. empresas. E numa faculdade que eu estava, que era particular, mas com preço baixo, eu tive que desistir. Quando eu fui falar com o diretor que eu não podia mais fazer, mal sabia eu que Deus já tinha outros planos. Os professores sabiam que eu teria que ir embora por condição financeira. Eles fizeram um abaixo-assinado para que eu mantivesse na escola, porque eu ajudava todo mundo a estudar, eu me dedicava, eu entregava os meus cadernos, eu dava aulas e mentorias para os meus colegas, e eles falavam assim: não, essa menina tem que continuar. E sem eu saber, todos eles tinham feito um relatório para que eu pudesse continuar. E o diretor me Uau! deu uma oportunidade para que eu trabalhasse à noite na faculdade, numa outra faculdade, uma faculdade de administração, de economia, num outro colégio. Eu ficava na biblioteca, emprestando livros, tirando xerox, mas assim eu conseguia ter uma bolsa para pagar a minha faculdade. Junto disso, eu vendia roupas da minha mãe, que fazia várias roupas como costureira, vendia Sim. roupas brancas para os meus amigos. Meu pai tinha naquela época aposentadoria, que era o que ele me dava, e eu trabalhava de finais de semana como garçonete, barwoman nas discotecas e danceterias de Santos, que é onde eu me formei. Então, nessa lida, eu fui até o sexto ano. Então, olha só, para quem fala que, a mãe, o pai profetizou coisas que não era possível, mesmo tão nova, você conseguiu, superar essa barreira, né, porque Meu não sonho, foi meu sonho era intencional. Não, não foi. A cultura, meus pais só tinham até a quarta série. Quando que pais até a quarta série vão pensar que uma filha pode ser formada num curso, onde naquela época, vamos colocar aí há 25, 30 anos atrás, só pessoas com grande estudo ou grandes condições podiam fazer. Era impossível. Numa família da minha mãe com 9 irmãos, meu pai também
pais divorciados, uma história muito sofrida, eram pais sofridos, Sim. mas que eles não tinham estrutura ali, com certeza emocional, nenhuma estrutura educacional para falar: "Filha, vai em frente". Mas isso não foi uma barreira para o meu sonho, eu me engatei ali na fé com Cristo e vamos embora. Então tem outro assunto também que eu acho que é importante, abordar, doutora Janaína, que é a questão de limites, né. Então, você conseguiu superar a barreira familiar e teve a segunda barreira que foi a financeira, né. Então, Sim. quando acontece, alguns desencontros do cenário econômico, a sua família sim, infelizmente não conseguiu sustentar financeiramente, mas por causa do seu merecimento, você se destacou ao ponto de conseguir uma bolsa, de conseguir outras possibilidades. Então vai aí uma reflexão, né, Tem então algo em mim que eu sempre passo, eu tenho 3 meninas, eu sempre explico para a Bia, para a Izzy e para a Manu que persistência é o segredo. Primeiro, você tem que acreditar em Deus, ir lá e confiar e depositar nele. Segundo, você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Então, eu não tinha tempo para estudar, para prestar as provas. E aí o que o diretor falou assim: "Como que você vai conseguir terminar um curso que é muito difícil se você não tem tempo para estudar?". Eu falei assim: "Eu vou me concentrar ao máximo na aula e vou tentar absorver o máximo que eu puder para que aquele seja o melhor momento de estudo". Então eu dedicava horas a fio ali naquela sala de aula para tirar as dúvidas naquele momento. Nos intervalos eu lia os livros, eu não tinha dinheiro para comprar os livros, então a diretora me permitia xerocar os livros da biblioteca para que eu pudesse ter essa opção. E com certeza, assim, muitos amigos viam esse reconhecimento, então me ajudavam de muitas formas, né. Então, no último ano, no sexto ano, Márcia, eu recebi um prêmio de comemoração de toda a faculdade, um prêmio de honra ao mérito, uau, por tudo aquilo que eu tinha feito, por 6 anos eu trabalhando e estudando ao mesmo tempo, e porque assim, em vários momentos eu pude contribuir com muitos outros colegas, assim, ensinando gratuitamente, me dedicando e colaborando, nem que seja com um caderno bem escrito, com boas dicas, que é o que eles amavam. Vamos xerocar o caderno da Janaína, que ali tem todas as dicas para as provas, né. Então foi muito bom. De lá, eu fui fazer, a especialidade. Naquela época, eu estava pensando em fazer oncologia, trabalhar com crianças com câncer, porque era minha paixão trabalhar com crianças. E eu lembro que naquela época meu noivo falava assim: "Mas você tem um coração tão mole, você vai ver aquelas crianças, você vai chorar". E quando eu comecei, prestei pediatria em Ribeirão Preto, passei na primeira lista da USP. Nós olha, prestamos diversas faculdades, eu e meu esposo. Ele passou em São Paulo, Campinas, e eu passei apenas aqui em Ribeirão Preto. Então, para quem morava de São Paulo, viemos para Ribeirão. Ele fez ginecologia e obstetrícia, eu fiz pediatria, casamos aqui e começamos a nossa residência. Na residência de pediatria, estava escolhendo o que eu queria fazer, se era oncologia ou não. E eu lembro quando eu passei pelo estágio da oncologia, tinha uma menina que também chamava Janaína, ela era dançarina, ela tinha 15 anos. E ela estava com câncer na perna. hum, E ela precisava ser amputada, tirar a perna para tirar o tumor, tirar o câncer da perna. E eu voltei arrasada para casa, chorando, não dormi noites e noites. Meu marido: "Não dá, cada paciente que você atender, que você voltar desse jeito descompensada, você não vai aguentar a medicina". imagino. Aí eu falei assim, aí todos os casos eu pedia para Deus curar. E eu lembro que um oncologista me disse assim: "Janaína, aqui o pensamento na oncologia é diferente. Se a gente salva uma vida, a gente já é grato, porque é uma doença muito difícil". E aí eu falei para Deus: "Eu não estou preparada para essa doença, porque eu não quero salvar apenas um, eu quero salvar todos. Todas. Eu não dou conta". E ali meu marido falou: "Poxa, faça alergia e imunologia então". E eu sempre tive uma doença, quando eu tinha 10 anos começou a doença chamada psoríase. É uma doença que acomete a pele, e a pele coça, descama, sangra. Minha mamãe trocava os meus lençóis todos os dias por conta de sangramento no colchão. Eu vivia parecendo uma cobra descamando. Meu As Deus, pessoas olhavam, falavam: "Nossa, pega!". Se vocês acham que tem bullying, né, que está nomeado hoje em meu dia, naquela Deus. época também era terrível. Então, ai, não pode abraçar, não pode tocar. Mas graças a Deus eu tinha uma mente muito boa, sabe, Márcia? Eu falava: "Não,
isso não pega, eu era descolada, falava, Aham. para com isso, né, isso daí já vai melhorar. E isso não ofendeu a minha autoestima, mas eu vejo hoje isso como uma preparação para eu trabalhar com o que eu Outras trabalho hoje. pessoas. Hoje eu cuido de pacientes alérgicos e a minha expertise é dermatite atópica e urticária crônica. Então, hoje eu cuido de pacientes que têm a pele acometida com manchas, com sangramento, com coceira, com formigamento, com inchaços. E além de eu trabalhar a doença, a alergia, eu também consigo trabalhar a autoestima desses pacientes, trabalhar os ganhos e as perdas desses pacientes. Então, para mim é uma dádiva poder trabalhar com isso. Quando eu tive essa doença, ele falou: "Poxa, você passou por tudo isso e venceu". Eu venci porque naquela época que eu estava no SUS, eu não tinha um médico, então eu lembro que eu ia para o pronto-socorro, muitas vezes os colegas não me olhavam, né, direito. Eu passei por esse olhar do médico que não te olha. Eu lembro muito bem que eu estava uma vez com a boca inchada no pronto-socorro e eu entrei, meu pai desesperado, achando que eu pudesse ter uma reação alérgica gravíssima. E eu lembro um colega vendo um jornal com os pés na mesa, ele nem olhou para os meus olhos, prescreveu algum medicamento lá, provavelmente um corticoide, um antialérgico, e faz um soro nela. E eu fiquei no soro e depois ele me deu alta sem me ver. E ali eu falei para meu pai: "Pai, eu não serei uma médica como esse homem. Eu olho nos olhos dos meus pacientes, eu sinto a dor dos meus pacientes, eu Imagino. toco nos meus pacientes e eles falam: doutora Janaína, quando eu passo por você, eu sou curado, é diferente. Por quê? Porque eu te entrego amor, eu te entrego a minha formação da USP, eu te entrego as receitas dos melhores medicamentos que eu já estudei, que eu posso te entregar como uma especialista, mas eu te entrego além. Eu acredito muito que nós temos que entregar um tratamento completo como corpo, mente e espírito. Eu estou lá não só para dar um remédio, uma receita, mas eu também estou lá para entregar um olhar, um carinho, um toque, um ouvido para ouvir, né. Então, eu gosto É muito de mais do que um remédio, né, é muito muito mais. Eu mais. acredito que um remédio vai além de uma só prescrição. Ele vai de um sorriso, ele vai de um olhar, ele vai de um toque. Tanto que quando um paciente chega no meu consultório, eu nunca pergunto: "Qual é o seu problema?". Eu até ensino para os meus alunos da USP e falar assim: "Não, como eu posso te ajudar? É. Como eu posso?". Porque, de repente, você pode ajudar só ouvindo. De Já é repente, você pode suficiente. ajudar somente olhando para ele. Tem pacientes que eu ajudei apenas tocando. E eles falam: "A senhora vai me tocar? Eu já passei em tantos médicos que nem me tocaram". Eu: "Como assim? Vem aqui Imagino. que hoje eu vou te tocar, hoje eu vou te abraçar, hoje eu vou cuidar de você", né. E para mim medicina é isso. Eu sofri muito para ser médica e hoje eu quero continuar sendo uma médica de qualidade e o que eu puder ensinar, hoje como professora na USP, eu vou ensinar. Então, no minha no na ne nesse caminho, nesse peregrinar, eu pude fazer mestrado, doutorado na USP, então eu fiz alergia e imunologia, 2 anos, criança e adulto. Hoje eu atendo tanto crianças Quanto adulto. quanto também adultos. Fiz meu mestrado com imunizações, imunidade, fiz o meu doutorado em asma, fiz diversas pesquisas científicas, ainda faço, né, e continuo lá como professora colaboradora na USP. Toda quarta-feira de manhã eu estou lá no HC para discutir com os residentes, os nossos pacientes, Porque acima de tudo é o amor, né. porque acima de tudo é o amor. Eu acredito que é ele que constrói, é ele que cura e é ele Ele é que o guarda-chuva transforma. principal, né, Com doutora. certeza, Márcia, com certeza. Aí está o diferencial do seu sucesso, né, porque, às vezes eu costumo até pedir no podcast, né, conta um pouquinho da sua história, porque a maioria das pessoas acham que ter uma carinha linda no Instagram, né, ou então num vídeo já é suficiente, né, Não. e tem toda uma história que te levou a ser uma pessoa diferenciada no mercado de trabalho, e toda essa preparação, às vezes, as pessoas mais novas querem pular essa etapa.
né? Sim. Então, esse percurso, ele não pode ser pulado, ele tem que ser exaltado justamente para inspirar as pessoas que esse valor que você adquiriu, que virou um valor agregado no seu atendimento, né, no seu carinho, na sua entrega, é devido a essa trajetória que você adquiriu, Com que é muito certeza. bonita, por sinal, Obrigada. parabéns, porque hoje a gente está precisando mais desse valor, né? Está precisando desse carinho, desse afeto, porque só remediar pode ser que resolva no dia de hoje, mas o daqui para frente depende muito desse É. valor. A gente tem que entender que a cura de qualquer doença, ela vai além de uma prescrição médica. Ela vai além. Ela teve uma raiz. Se hoje você vê um fruto podre, é porque lá no caule já tinha doença, lá a raiz já estava danificada. Então, se o médico conseguiu olhar além desse paciente, eu sempre falo para a gente olhar além do meu paciente. Então, quando eu olho, minha consulta, sim, é uma consulta demorada e eu posso ter uma consulta demorada porque hoje, graças a Deus, eu só atendo realmente atendimentos particulares, mas já trabalhei muito e trabalho ainda pelo SUS e faço isso da mesma forma, porque eu acho que a medicina hoje não pode se prostituir, sabe, Márcia? Não dá Concordo. para a gente fazer um atendimento de qualquer paciente em 15 minutos. Tudo bem, em 15 minutos, eu, doutora Janaína, eu consigo ver o seu problema, eu consigo saber o que você tem e eu sei que remédio passar. Mas eu só vi o fruto. Eu não vi o caule, eu não vi a raiz, eu não vi como que está sendo regada essa plantação. E tudo isso é importante para a plantação, para a colheita, é tudo importante. Então, eu preciso ir além, eu quero saber como que é a história dessa família, como que é a Márcia, como que é o marido da Márcia, a sua filha, como que é a relação. Márcia, você dorme bem? Como que você come? Você come o quê? Como que você se relaciona? Márcia, você tem amigos, você sai? Como que é? É fácil, é difícil para você isso? A alergia, ela é uma doença multissistêmica, então eu posso ter alergia respiratória, alergia na pele, alergia a medicamentos, alergias a tantas coisas. Se eu não olhar esses pequenos detalhes, eu vou comer bola no diagnóstico. E só vai medicar a situação imediata e pontual, E né? vai voltar, vai Vai voltar, voltar, vai vai voltar. voltar. Eu brinco assim com os meus pacientes que eu falei que eu gosto de ser resolutiva. Hoje eu tenho mais de 5.000 pacientes no meu consultório. Nós estamos com o Instituto de Alergia de Ribeirão Preto, já tem 5 anos, já nós começamos em fevereiro de 2018. Então, nesse momento, eu posso dizer assim que é uma felicidade imensa ter tantos pacientes terem passado. Esses dias eu estava conversando com uma gerente do banco e ela me contando, doutora, a senhora atendeu meu filho. E o filho dela, ele tinha um problema que ele não tinha uma orelha, né? E ele tinha um problema de rinite gravíssimo, que não melhorava, vivia tendo infecção de garganta, infecção no nariz. E eu falei, não, ei, o problema não é porque seu filho não tem um ouvido. Ele tem alergia, vamos tratar. E a mãe só olhava, talvez assim, será que ele tem, né? Qual que é esse problema? E ela falou assim, a senhora foi aquela médica que curou meu filho. Poxa, que bom, ele tá bem hoje. Eu falei, ele tá ótimo, ele não teve mais nada. Eu falei, fico feliz. Esse é o plantio, né? Esse é meu prêmio. Esse é meu prêmio. Eu recebi lá, que eu falei assim, ele foi curado. Então, se a cura não foi atingida, eu atingi a melhor qualidade de vida que eu podia dar para esse paciente. Se a cura é inalcançável ainda, eu falo ainda porque a medicina evolui muito, Todos os dias, todos os graças dias, a Deus, graças né? a Deus. Dermatite atópica é uma doença de pele que antigamente não tinha tratamento para casos graves, avançados, era só corticoide e deixava o paciente todo inchado, né? Hoje em dia nós temos imunobiológicos, pequenas moléculas. Então, do mesmo jeito que eu amo cuidar dos pacientes, eu gosto de pesquisar e estudar as novidades. E eu não poupo esforços para isso. Então, faço pós-graduação fora, todo ano eu faço congresso internacional para poder me especializar ainda mais na minha área, porque não tem jeito. Se você quer ajudar o próximo, você tem que continuar estudando todos os dias. E uma das formas de estudar é ensinar. É. Toda vez que eu ensino para os meus residentes da USP, toda vez que eu ensino para os meus ouvintes do meu YouTube, do meu Instagram, para quem me segue, toda vez eu preciso me aprimorar Cada mais, dia mais. saber mais, ler mais.
Então, minhas filhas falam: mãe, médico estuda muito, eu não quero fazer medicina, não. Você vive enfiada nos livros. Eu falei assim, porque eu amo estudar, eu amo É o meu ensinar. É o alimento, meu né? alimento. Então, eu lembro que ontem chegou um paciente para mim, ele falou: doutora Janaína, ele já passa comigo há muito tempo. Eu falei, mas a senhora cada vez está mais jovem, a senhora está fazendo procedimentos estéticos? Eu falei, não estou fazendo os procedimentos estéticos, mas quando eu precisar, ok, vou ter que fazer. Aí ele falou assim, não, porque a senhora fica cada vez mais jovem. Eu falei, mas é porque quando a gente faz o que ama, isso nos alimenta, isso nos remoça, isso nos deixa jovens, né? E trabalhar com E o jovens brilho também. aparece, né? Trabalhar com jovens é maravilhoso. Eu falo assim, que já tem 18 anos que eu estou no HC, no Hospital das Clínicas, 18 anos aqui em Ribeirão. Tem mais de 12 anos que eu fiquei como professora e as gerações foram se passando e a gente foi vendo que a geração foi mudando, né? Os jovens foram mudando e a gente tem que mudar com Tem que eles. se adaptar. Mas, de certa forma, com a adaptação, a gente também tem que conservar alguma coisa que você falou que é muito importante para mim: Sim. os valores. Então, quando eu ensino, eu falo: ó, não pode sentar na mesa, o paciente quer respeito aqui, ele quer que você trate ele com cuidado, com carinho, com uma roupa limpa, com um sorriso no rosto. Os seus problemas você deixa em casa, porque aqui você está para servi-lo. Isso. Servi-lo. Você escolheu uma profissão que é para servir. Você está aqui para curar. Ali, já Hipócrates já dizia: se você não quiser curar, pelo menos não faça mal, não traga mais problemas, mais angústias para ele, né? Sim, sim. Então, Inclusive, de uma fala sua, nossa, precisa estudar muito, né? Não só medicina. Eu acredito que hoje toda profissão está indo numa velocidade muito muito rápida, né? Nós rápida. estamos na Nossa, era do conhecimento, então a gente infodemia, né? É o que nós chamamos de olha lá. infodemia. E essas informações, esses conhecimentos, eles precisam ser Sim, aplicados, né? Então, sim, eu acredito que no passado a gente falava muito sobre estudar e que era só um título, né? E eu acho sim. que cada dia mais, hoje, é a aplicabilidade desse conhecimento adquirido que ocasiona essa transformação. Não, Então, quando é. você continua estudando, você recebe os títulos, né? Lá na USP, nós hoje somos Centro de Referência Internacional em Dermatite Atópica, Ai, que em delícia! urticária crônica, em asma, em angioedema hereditário. Aqui no Instituto de Alergia de Ribeirão Preto, no IARP, aqui no Centro Profissional, nós realizamos todos os testes alérgicos, realizados com profissionais adequados, com equipamentos adequados. Então, quando você faz tudo certinho, da melhor qualidade, o reconhecimento E vem, né? vem. Então, e reconhecimentos internacionais, mostrando que o Brasil está indo avante, né? Está indo avante na saúde. Hoje, quando eu vou palestrar para fora, esse ano eu tive a oportunidade de ir para a Espanha para fazer um curso justamente de dermatite atópica e conhecer diversos colegas do exterior, da Europa e Estados Unidos aí, e dividir um pouquinho as nossas angústias de como se trata os casos mais difíceis. E eu percebi que nós não estamos para trás nem um pouquinho. Que bom, O graças a médico que Deus. se dedica, o médico que realmente estuda, que está se aprimorando, ele se destaca até fora. Então, foi um privilégio eu ser a única alergista do Brasil a ser escolhida para participar desse evento. Fiquei muito feliz e muito honrada e pude trazer muitos créditos aí de novos medicamentos, novos tratamentos, para que pudesse trazer para o Brasil esses pacientes possam alcançar tratamentos que aqui, infelizmente, ainda não tem, mas que possa chegar o mais rápido possível da gente fazer pesquisas com eles, né? Então, essa é É. uma oportunidade. E essa situação que você abordou sobre zelar, né, servir para o outro, é muito importante porque você, como médica, tem esse olhar, né, de servir, que no passado não era muito, porque você intitulava o doutor, né, e aí às vezes acontecia situações que eram desagradáveis por causa do título, né? Então, Sim, eu quero reforçar isso que é muito bonito da sua parte, falar da importância do servir, porque independe da profissão, né? Então, por exemplo, depende. no meu caso, eu tenho uma empresa de gestão, né? E aí, às vezes, o pessoal fala: Nossa, mas você é louca, como é que você vai cuidar de 20 empreendimentos de alto padrão, né? O pessoal é muito exigente. Com amor, Exato, com amor, é o amor que está em com cima no amor. guarda-chuva, Não porque tem jeito. quando você se entrega, quando você faz com amor, quando você Sim. faz com carinho, É a tua vitamina que te faz acordar,
É. Porque você não vai ter cansaço, porque você está indo fazer algo que você ama. É, Então, e é uma coisa natural, né, natural. não é obrigatório. Então, quando o pessoal fala: "Nossa, processo, procedimento, regra", como você encara? Eu Ah, encaro como uma forma de organização da sociedade, sim, o sim, quanto é importante, fazer com que esse núcleo dê certo, né. Então, sim, quando a gente tem muitas opiniões, quando a gente tem muitas pessoas de diversas culturas, a gente tem que ter uma regra, né, com essa certeza. regra é que vai fazer, a coisa acontecer. E eu queria, assim, só ressaltar essa parte do reconhecimento, né. Às vezes o pessoal fala assim: "Ai, mas, gestão, síndico profissional é uma coisa que não é tão importante", né. Mas quando você entra numa operação que a pessoa reconhece que o seu trabalho, ele é importante para agregar valor. Sim. E eu fui convidada recentemente para participar de um livro chamado Quais de Mim Você Procura? E é um livro que ele foi reconhecido nacionalmente, dos recordes, Que que é a legal. maior liga de mulheres que incentiva, através da sua própria história, a fazer com que outras mulheres saiam da zona de vulnerabilidade, né. E eu vou dia 20 e 21 de Parabéns. outubro, Que legal. obrigada, receber uma homenagem no Louvre, em Que Paris, legal. Top. sobre esse projeto, né, que ele foi reconhecido nacionalmente Sim. e tão importante que ele está sendo, utilizado em outros idiomas, né, pra ajudar as mulheres a aprenderem o português, com Uhum. histórias de superação para que ela possa entender que é possível, Que né. história Então, linda, Márcia. eu Que essa fico semente que a gente está plantando hoje, que a gente está jogando aqui no CPCast, é, possa atingir aí você do outro lado, possa atingir você mulher, você homem, você jovem, que aí fala: "Ai, poxa, eu não posso porque eu sou pobre. Ai, eu não sim, posso porque eu tenho essa deficiência. Ai, eu não posso porque eu tenho essa doença". Saiba que está aqui do outro lado alguém que veio de uma família pobre, que tinha uma doença gravíssima, que aos olhos dos médicos somente com imunossupressores poderia sair, que descamava a cama inteira e que hoje, graças a Deus, aí com muita luta e muito esforço, sacrifício, né. muito sacrifício e muita persistência, né, olhando, não desistindo nunca, eu pude alcançar aí hoje um Instituto de Alergia de Ribeirão Preto. Eu sou diretora clínica já há Reconhecida. 5 anos, ser reconhecida como uma professora da USP, como uma palestrante nacional e internacional, e nós termos esse mérito. Então, você que está aí do outro lado, É pega a possível. semente e guarda, é possível, é É possível. possível. E olha, eu vou aproveitar a deixa. É. Você buscou imunologia, se capacitar um pouco mais para complementar a alergia ou eles Antigamente, Márcia, essa especialidade ela era junto com pneumologia, por isso que às vezes, antes disso, era junto reumatologia, ah, pneumologia, alergia e imunologia, as 4 áreas, certo? eram juntas? Eram todas juntas. Então Ah, você vai ver entendi. que alguns médicos mais antigos vão falar: "Eu sou alergista", mas ele não fez uma faculdade em alergia. Era naquela época que todas eram juntas, então ele acaba atendendo doenças reumatológicas como artrite reumatoide, como lúpus, ele atende também DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, entre outras doenças, e atende as alergias também, tá? Agora, já alguns anos para cá, já tem mais de 20 anos, essas áreas começaram a se separar. Então, a reumatologia hoje é uma área, a Sim. pneumologia é outra área e ficou a alergia e imunologia. Ah, A juntas. exato, juntas. A imunologia, Entendi. ela pode ser compartilhada tanto na reumatologia, doenças imunológicas como o lúpus, o reumatismo, que também é uma doença, Sjögren, entre outras, e a imunologia que eu acompanho do alergia são os pacientes com erros inatos da imunidade. São aqueles pacientes Ah, que têm imunidade muito baixa e aí desde pequeno eles têm pneumonias de repetição, meningites de repetição, são casos gravíssimos realmente que acabam sendo acompanhados pelo imunologista. Mas a minha maior expertise e a minha maior paixão, com certeza, é a alergia. Amo tratar as alergias respiratórias como rinite, sinusite, conjuntivite alérgica, asma. Quem não acha que alergista trata a asma está enganado, viu? Porque alergista sabe muito bem tratar a asma, porque nós conseguimos fazer os testes alérgicos para esse paciente. Você sabia que existem testes alérgicos, Márcia? não, eu sou bem leiga, doutora, eu tô aqui como Então, aluna. vou falar um pouquinho para vocês. Hoje já existe há muito tempo os testes alérgicos, e é um teste chamado
prick test, que é um teste muito fácil. A gente faz no braço do paciente. Em Entendi. apenas 15 minutos, a gente já dá o resultado se você é alérgica à poeira, gato, cachorro, gramas, pólens, alimentos, né, e tudo mais. Ah, e aí, se eu for alérgica à poeira? Tem vacina hoje em dia. Hoje, há mais de Nossa. 100 anos no mercado existe vacina, na verdade. Essa vacina é um tratamento que pode ser tanto injeção, como também em gotinhas. Por exemplo, minhas filhas, 2 delas são alérgicas, a Beatriz mais velha e a Isabela. E elas tinham rinite, então o nariz coçava, espirrava, o Imagino. olho também coçava, conjuntivite alérgica, e elas nasceram também com dermatite atópica, que é aquelas grosseiras nas dobras, nas bochechas, a pele ressecada, sangrando. E é claro, né, a gente vai orientar com hidratantes, tudo, mas logo que eu pude fazer o teste alérgico nelas, foi verificado que as 2 eram alérgicas à poeira, ao Ah, ácaro. Então, justamente numa cidade como a nossa. cheia de terra. Imagina quantos meus pacientes não sofreram em agosto, que era só Imagino. terra. Os pacientes que são alérgicos a ácaro sofreram muito. Então, para esses pacientes, existe tratamento, existe como você adquirir imunidade para isso, né? Na época da pandemia, estava todo mundo doido para achar uma vacina que aumentasse a imunidade. Mas já existe uma vacina para aumentar a imunidade de quem é alérgico, que é uma vacina contra o que você é alérgico. Então, se o teste deu positivo para ácaro, tem como a gente desenvolver uma vacina em gotinhas com ácaros diluídos para que o seu sistema imune vá ganhando anticorpos contra Ai, isso. olha, que Então, é um tratamento interessante. que a gente faz por 3 anos e que dura em torno de 15 a 25 anos com boa Uau! imunidade. Então, se uma criança de 3, 4 anos faz essa vacina, ela vai estar fazendo aí até os 6 anos, 7 anos, super tranquilo, e ela vai ficar a infância dela inteira e adolescência bem dessas alergias que a criança sofre tanto. Né? Olha, Então, é um como tratamento facilita a fantástico, vida, né, muito. qualidade Além de de ser o vida. único tratamento hoje em dia que muda a história natural da doença. O que é isso? Ele impede uma rinite de virar asma, de virar uma conjuntivite alérgica. Imagina se você tem um filho que tem rinite, mas você teve asma, mãe. O pai teve aí conjuntivite, bronquite, sofreu até fazendo inalação nos hospitais. E você pode impedir que seu filho tenha o mesmo passado que o seu com um tratamento como esse. Isso é Olha que fantástico, né? Isso é maravilhoso. fantástico. Entre diversos outros tratamentos. Hoje também o alergista consegue tratar com alergias a medicamentos. Então, está desenvolvendo muito alergia a anti-inflamatórios pelo uso abusivo de anti-inflamatórios, Meu né? Deus. Sim, alergias a antibióticos, alergias em cirurgias intraoperatórias, paciente que de repente tem uma parada, uma anafilaxia dentro da cirurgia, e aí a gente vai identificar através dos testes alérgicos qual medicamento que está causando a sua alergia para que uma próxima cirurgia Não não aconteça. aconteça de novo, né? E outros. Diminui esse risco, né. Sim, com certeza. Então, eu sou muito procurada para fazer esses testes alérgicos e, graças a Deus, hoje 90% da minha clientela é por indicação de colegas médicos que já me conhecem da cidade, pela fama, e acabam passando para mim, né. Então, acaba sendo o boca a boca Boca a que vai boca. que vai levando até a gente. É, e a Então, qualidade que você entrega do trabalho, né, com o eu falo que de guarda-chuva, amor, cada paciente que eu trato sempre me traz 2 ou 3. olha só. Por que isso? Esse é o típico resultado de que você está no caminho certo. Concordo. Se um paciente ele te traz mais pacientes, quer dizer que ele gostou muito do seu atendimento e que ele está dizendo para outros, abençoando a outros, falando: olha, vai naquela médica que ela resolveu o meu problema, É, ela deu conta isso não da tem minha preço. alergia. Não, É. nossa, eu volto super realizada para casa. Que bom. E sobre a questão da imunidade, né, que foi o Sim, assunto polêmico, sim. da pandemia, você tem alguma dica, alguma recomendação? É tão importante falar desse assunto e obrigada por essa pergunta. Que, na verdade, na época da pandemia, alguns médicos foram punidos e teve médico que foi preso, proclamando soros de imunidade, soros que aumentassem a imunidade. E isso a gente tem que dizer Sem aqui, comprovação sem científica. comprovação científica, a gente tem que dizer que não existe soro que aumente a imunidade. Se existisse realmente algum remédio, Márcia, que aumentasse de fato a imunidade, você acha que pessoas ricas morreriam na pandemia? Não, Nunca. Quantas pessoas ricas também não morreram procurando esse soro mágico? é.
Espero que um dia Deus me dê a graça de ter essa De sabedoria, desenvolver. descobrir e desenvolver essa fórmula, mas até hoje nós não sabemos e não Tá. conhecemos e não temos nada publicado. Então, hoje, o que nós sabemos para garantir uma boa imunidade? Eu falo que são alguns passos essenciais. Uma boa alimentação, o que a gente está falhando há muito tempo, né? Então, hoje, nossa alimentação é rica em embutidos industrializados, muito açúcar, muito trigo, né? Muito leite e derivados. O leite condensado, então, nem se fala. Bom, e isso com certeza, por anos e anos, vai mudar a nossa estrutura química, vai mudar o nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino, e aí começam a aparecer as doenças inflamatórias, né? Então, para você ter uma boa imunidade, você tem que cuidar da sua alimentação. Para você ter uma boa imunidade, você tem que fazer atividade física diária. Então, nós estamos com o maior número de adolescentes sedentários e obesos, Muito porque triste. as crianças só ficaram na pandemia onde? No videogame, na televisão. Não saíam para caminhar, para jogar uma bola. Então, esse é um grande problema de imunidade, porque nós ficamos jovens sedentários. É. Idosos nem se fala, né? Problemas com sono. Hoje nós não dormimos. É uma geração que inverte a noite pelo dia. Troca, às vezes, à noite, jogando, conversando na internet. Quando vê, não consegue acordar cedo para a escola no dia seguinte. Ou então adultos que têm problemas de insônia. Quantos adultos você conhece? Vocês conhecem com Sim, problemas de insônia? Com vários. dificuldade para dormir, com síndrome do pensamento acelerado, a mente não desliga por conta dessa geração corrida, dessa vida louca que a gente acaba levando e que a gente permite que a vida leve. Então, isso com certeza compromete a nossa imunidade, né? Além de faltas de vitaminas, elementos que são super essenciais, como zinco, selênio, que são importantes, sim, na nossa alimentação. E como a gente deixou de comer alimentos saudáveis, a gente acabou se desnutrindo, acabou inflamando o nosso intestino e não absorvemos mais esses oligoelementos. Então, tudo isso é importante. Alimentação, um bom sono, boa atividade física, dormir bem e, principalmente, cuidar do espírito. As pessoas cuidam do corpo, vão lá para a academia, estão todas bonitas, né, embelezadas Fisicamente. fisicamente. Muitas delas cuidam da mente, leem bastante, estudam, têm suas profissões em alto níveis gabaritados, mas elas deixam de cuidar das emoções, elas deixam de cuidar da alma. E isso é importantíssimo, é a raiz para mim. Para mim, se eu olhar naquela árvore que eu vejo fruto podre, para mim é a raiz. Nem todos os médicos olham para a raiz, mas eu gosto de olhar. Quais são os seus valores, Márcia? Quais são os seus valores, ouvintes do CPCast? Sim. Quais são? No que vocês acreditam? O que vocês seguem? O que vocês têm de propósito? O que vocês querem para a vida? Essa é a base. Essa é a base. Quem não tem propósito, não sabe aonde quer chegar, fica perdido no caminho, fica zonzo, não sabe como sair dos problemas. Eu tenho que ter um foco. Meu foco era... Precisa limpar as lentes, né, doutora? Total. Meu foco era, eu preciso me formar. Meu pai e minha mãe não têm capacidade. O que eu posso fazer por isso? Eu quero me formar. Meu foco era, eu quero ser a melhor médica do mundo. É essa folha que eu coloquei como foco na parede. Talvez o seu foco seja, eu quero ser o melhor padeiro do mundo. Ótimo, A gente legal. precisa do padeiro. Estude, eu preciso do padeiro, eu amo pão. Então, por favor, se dedique, faça pães mais nutritivos, pães que não inflamem tanto. E tem tanto caminho que a gente pode seguir, Sim. entregar o bem aí dessa forma, né? Então, eu acho que a gente está esquecendo, principalmente, de olhar nossa raiz, né? Então, com certeza, o meu olhar como médica, como alergista e imunologista, é olhar o paciente como um todo, como corpo, parte externa, como mente, e mente incluindo aí tanto a parte intelectual quanto a parte emocional. E como espírito. Quais são seus valores? Quais são seus propósitos? Por que você está aqui? Qual é o objetivo Qual o de seu estar? objetivo de estar aqui? Qual que é o que você tem para a vida, né? Olha, são vários questionamentos, hein, Muitos. Janaína? Olha só. Aí o pessoal chega na minha consulta, mas doutora Janaína, eu vim para uma alergista, eu vim para uma psicóloga, uma mentora. Fala um pouco falo de assim, tudo, um pouco de tudo. Por favor, eu falei assim, aqui a gente abre o leque. A gente abre o leque, mas o objetivo maior é o quê? É entregar cura. Entregar cura, é entregar qualidade de vida. Eu já vivenciei muitos pacientes que não sabiam o que queriam.
Se eles não sabiam o que queriam, como que eles iam me dizer melhorou ou piorou? Eu Não sempre tem um falo assim, não tem parâmetro, não tem um parâmetro. Se eu parâmetro. falo de 0 a 10, como é que foi a melhora para você desde a última consulta? Se eu Não não parei falar, para não pensar? parei para pensar. Aí eles param, eles olham. Nossa, agora que eu estou analisando como que foi a minha doença. Tem gente que não para nem para saber como é que ficou. Que triste, né? É, Aí não vive, sobrevive. sobrevive. Mas se depender de mim, eu vou puxar esse É pessoal para isso viver. aí, é isso aí, é isso aí. E olha, Janaína, foi maravilhoso a nossa conversa, que foi super rápido. Verdade. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, uma recomendação. Eu sei que você já deu vários Muitos. puxões de orelha aqui, olha, Muitos, já muitos. citou vários itens, mas para a gente fazer o encerramento. Perfeito. Eu vou convidar você, ouvinte do CPcast, a me seguir nos meus canais, no Instagram, doutorajanainamelo.alergista. Vim conhecer e tomar um chazinho, um café, um cappuccino aqui no IARP, o Instituto de Alergia de Ribeirão Preto. Me conhecer pessoalmente, conhecer aqui, quem sabe, a Márcia, se ela estiver por Isso! aqui, né? E que você possa aí, se você tem uma alergia, conhecer um especialista com essa visão. E se você morar longe e não puder, eu atendo teleconsulta também, Márcia, por favor, me procurem a clínica e que essas mensagens possam chegar num terreno fértil e possam ser plantadas de uma forma suave e que elas possam um dia gerar lindos frutos. Olha, Obrigada. maravilhoso. Olha que delícia. Obrigada novamente, Obrigada. pelas suas instruções, por todo esse conhecimento passado e de uma forma integral, né? Então é Sim, maravilhoso poder conversar e entender que o ser humano ele está acima de tudo, né? O sim, com guarda-chuva certeza. amor, eu acho que isso foi a chave mestre, né, do nosso podcast de hoje. Então, Sim. gratidão, Janaína. Gratidão a você pelo convite. Obrigada novamente. Ah, que bom. Olha, pessoal, tá vendo como passou super rápido? Infelizmente, a gente já estourou o nosso tempo aqui. Gratidão por vocês estarem presentes. Sigam a Janaína, sigam o CPcast, comente, compartilhe. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada.